Agora, pessoal, a gente falou há pouco sobre um pequeno discurso que o presidente Lula fez na conferência da ONU. Amanhã ele deve fazer o discurso de abertura, o tradicional discurso feito pelo Brasil toda vez que há a Assembleia Geral da ONU. Mas hoje ele falou numa reunião chamada ali, que teve a participação de França e outros países também para discutir a situação da Palestina. A gente tem um trecho do que disse o presidente Lula para a gente concluir o nosso debate, porque tivemos de interromper naquele momento. Vamos lá, vamos rodar. Há 78 anos atrás, a sessão em que ele foi aprovado foi presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha. Naquela ocasião, nasceu a perspectiva de 2 estados, mas só um se materializou. O conflito entre Israel e Palestina é símbolo maior dos obstáculos enfrentados pelo multilateralismo. Ele mostra que a tirania do veto sabota a própria razão de ser da ONU, de evitar que atrocidades como as que motivaram sua fundação se repitam. Também vai contra sua vocação universal, bloqueando a admissão como membro pleno de um Estado cuja criação deriva da autoridade da própria Assembleia Geral. Um Estado se assenta sobre 3 pilares: o território, a população e o governo. Todos têm sido sistematicamente solapados no caso do palestino. Como falar em território diante de uma ocupação ilegal que cresce a cada novo assentamento? Como manter uma população diante da limpeza étnica a que assistimos em tempo real? E como construir um governo sem empoderar a autoridade palestina? Como apontou a Comissão de Inquérito sobre os Territórios Palestinos Ocupados, não há palavra mais apropriada para descrever o que está ocorrendo em Gaza do que genocídio. Por isso, o Brasil decidiu tornar-se parte do caso apresentado pela África do Sul à Corte Internacional de Justiça. Os atos terroristas cometidos pelo Hamas são inaceitáveis. O Brasil foi enfático ao condená-los. Mas o direito de defesa não autoriza a matança indiscriminada de civis. Nada justifica tirar a vida ou mutilar mais de 50 mil crianças. Nada justifica destruir 90% dos lares palestinos. Nada justifica usar a fome como arma de guerra, nem alvejar pessoas famintas em busca de ajuda. 500 mil de palestinos não têm comida suficiente, mais do que a população de Miami ou de Tel Aviv. A fome não aflige apenas o corpo, ela estilhaça a alma. O que está acontecendo em Gaza não é só o extermínio do povo palestino, mas uma tentativa de aniquilamento de seu sonho de nação. Tanto Israel quanto a Palestina têm o direito de existir. Trabalhar para efetivar o Estado palestino é corrigir uma assimetria que compromete o diálogo e obstrui a paz. Saudamos os países que reconheceram a Palestina, como o Brasil fez em 2010. Já somos a imensa maioria dos 193 membros da ONU. O Brasil se compromete a reforçar o controle sobre importações de assentamentos ilegais na Cisjordânia e manter suspensas as exportações de material de defesa, inclusive de uso dual, que possam ser usados em crimes contra a humanidade e genocídio. Diante da omissão do Conselho de Segurança, a Assembleia Geral precisa exercer sua responsabilidade. Apoiamos a criação de um órgão inspirado no Comitê Especial contra o Apartheid, que teve um papel central no fim do regime de segregação racial sul-africano. Assegurar o diálogo de autodeterminação da Palestina é um ato de justiça e um passo essencial para restituir a força do multilateralismo e recobrar nosso sentido coletivo de humanidade. Muito obrigado.
Acompanhamos então aí um trecho, né, o discurso todo do presidente Lula nessa reunião que foi chamada pela França e pela Arábia Saudita. E Bruno Musa, a gente percebe que o presidente Lula utilizou sim um tom bem duro, falando sobre limpeza étnica, sobre genocídio e trazendo comparações com uma cidade americana e uma cidade que fica em Israel. Por exatamente as palavras que me chamaram a atenção aqui agora, Evandro. Eu venho mencionando que a forma, assim como o Alan falou naquela hora que estava conversando com o PP, a forma ela é crucial na comunicação. Lembra que ele está em Nova York discursando e tentando tirar vantagens na parte comercial para o Brasil, para que a gente não sofra mais com todas as consequências. Eu sou totalmente a favor de que cada um pense o que quiser, da liberdade de expressão, da liberdade de defender as suas próprias ideias. Mas eu acho que a forma, o local, principalmente como você faz, importa muito, principalmente quando nós somos a parte mais fraca. Por esse pouco discurso que nós ouvimos até agora, eu acho que apertemos o cinto, porque a coisa virá pesada.